Pessoal, mais uma vez, bom dia a todos. Estamos iniciando nossa aula. A partir desse momento, a nossa aula está sendo gravada. Se você não concorda com a gravação, você pode dar presente e assistir a aula depois no Google Classroom. Se você concorda, se você continuar comigo, a gente assume que você concorda participar, tá bom? Então, pessoal, mais uma vez, né? Bom dia a todos. Vamos iniciar nossa aula, tá? A gente parou na aula passada, né? A gente viu um filme, foi esse aqui. Deixa eu abrir aqui. Pronto. A gente viu esse filme aqui sobre problema de comunicação na empresa. Se você não assistiu, tem aqui embaixo o link. Você pode digitar esse link depois e assistir. Esse vídeo está no YouTube, tá? Que fala sobre problema de comunicação, né? Até teve vários alunos que comentaram: esse é o telefone sem fio. E uma pessoa fala para outra, e fala para outra, e fala para outra. Então, a questão, às vezes, você é obrigado a vivenciar esse tipo de situação. A grande questão é o que fazer, né, para melhorar, para evitar que isso aconteça, né? A ideia é que você use um reforço, né, um feedback ou uma resposta. Para quê? Para saber se realmente a pessoa entendeu e vai passar a mensagem corretamente. A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante, provavelmente mais para o finalzinho da aula, mas para você entender que algumas coisas que a gente pode fazer que evitam que aconteça esse tipo de coisa, como você viu no filme, né? A gente viu que um passou para o outro uma mensagem, cada vez que passava para outra pessoa, uma parte da mensagem se perdia e a pessoa construía, pelo que ela achava, né, construía alguma coisa. Outra coisa interessante, quando você observa esse filme, é que esse filme ele tem talvez o filme não, né, porque é um desenhozinho animado que alguém pode ter feito posterior, mas a história em si, porque você vê algumas expressões que são colocadas, e principalmente a questão do cometa Halley, né? O cometa Halley passou em 1986, né? E na época todo mundo só falava disso, né? Com o cometa, porque se você não viu, né, muito provavelmente as pessoas que, né, já estavam presentes na época, né, que não viram, talvez não tenham a chance de ver daqui a 76 anos de novo, né? Então, um detalhe. Então, quer dizer, foi na hora, na época, noticiaram nos jornais, na televisão, então ficou meio famoso, né? Por conta disso, dá para a gente datar pelo menos o texto desse vídeo, né? Outra coisa também, as expressões, né? Você viu que eles usam, às vezes, algumas gírias, algumas coisas são bem características dos anos 80. Então, porque é interessante a gente observar isso, porque a linguagem, ela também sofre, né, alterações segundo o tempo e segundo a situação. A gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje, tá? Não só a linguagem coloquial, a linguagem que a gente usa, mas também a linguagem nas empresas, né? Então, vamos começar, e a gente sempre começa, né, lembrando o último slide que a gente viu na aula passada, que foi esse aqui, né? De acordo com os níveis hierárquicos da empresa, né, a gente sabe que a comunicação não é a mesma, ou seja, quando você fala com alto escalão, né, com o pessoal que fica na alta administração, no board da empresa, gostoso esse negócio do passarinho cantando aqui perto, né, que a gente tem umas palmeiras aqui perto, e aí os passarinhos ficam cantando de manhã, é bom, né, a gente sente, é legal, melhor do que aquele barulho dos carros que passam aqui. Mas, quando a gente fala com a alta administração, a gente tem que usar uma linguagem mais objetiva, né, ou seja, você não precisa falar muito detalhe, uma linguagem mais objetiva e, ao mesmo tempo, mais abrangente. Quando você fala com o nível operacional da empresa, às vezes, muitas vezes, você tem que ser mais detalhista para a pessoa entender o que ela vai fazer efetivamente, ou seja, tem que estar mais ou menos inserido no dia a dia dela, né? Então, a ideia é trazer essa comunicação para ela. E o nível tático, você tem, ora, informações resumidas, quando ele lidar com o estratégico, e ora, informações mais detalhadas, quando ele lidar com o operacional. Só para lembrar, o nível tático é aquele nível de supervisão da empresa, que se chama, hoje em dia tem o nome de gerência média, né? Antigamente são supervisores, agora é gerência média, né? E o nível estratégico, como eu falei, é a alta administração, e o nível operacional é o chão de fábrica, né? O pessoal que trabalha nas vendas, o pessoal que trabalha na operação, o pessoal que fabrica, né? Ou seja, o dia a dia mesmo, as pessoas, ou seja, cada unidade de trabalho, né? Cada unidade administrativa, tá? Então, só para lembrar, no nível estratégico, você tem as decisões estratégicas, onde, às vezes, uma decisão pequena pode gerar um prejuízo grande, às vezes até um direcionamento errado pode levar à quebra de uma empresa, ou seja, a empresa deixar de existir. Tá? Como eu falei para vocês, eu vivenciei isso, né? Numa empresa que eu trabalhei em Curitiba,
E o cara teve uma ideia, direcionou todos os recursos para atender aquela ideia, e por uma questão contextual, né, foi um pacote que o governo lançou na época, acabou aquilo, a empresa não se sustentou, porque ela deixou de fazer o que ela fazia bem e ganhava bem para isso, estava crescendo, por conta de uma ideia que poderia dar certo, né, ou não, se desviou daquilo e a empresa acabou quebrando, falindo, né? Então, a decisão estratégica ela tem um impacto muito grande sobre a empresa. E, como eu falei, aqui as informações são abrangentes e resumidas. No nível tático, eu tenho tanto informações abrangentes e resumidas para atender o nível estratégico, eu recebo informações deles assim e passo informações para eles assim. Então, muitas vezes, eu pego uma questão operacional, que eu peguei lá no chão de fábrica, vou resumir de forma que o pessoal lá de cima entenda e não perca muito tempo lendo. Então, normalmente você tem a questão do resumo executivo. Eu não sei se eu comentei com você nessa sala, mas uma coisa que eu fazia lá onde eu trabalhava chamava-se briefing. O que é briefing? Você pegava, às vezes, uma nota de 12, 20, 30 páginas e transformava ela numa página só, fazia um paper, e aí esse paper tinha alguns tópicos, né, que você falava a respeito da nota. Então, o executivo, né, o presidente da empresa, o diretor, ao ler aquela nota, ele só lia aquele paper. Se fosse do interesse dele, ele virava o paper e lia a nota. Se não fosse, ele só ficava com o paper e assinava ou não a nota. Quer dizer, um risco muito grande, né? Se por acaso mudasse aquilo lá, ele assinava a nota e a nota, às vezes, podia dizer alguma coisa errada, né? Então, quer dizer, mas por quê? Porque ele não tinha muito tempo, né? O executivo de uma empresa, ele tem muitos assuntos que chegam na mão dele. Então, a ideia é que os assuntos cheguem resumidos, porque ele tem que ter uma ideia geral da empresa e saber aonde ele tem que dedicar mais tempo, porque o tempo dele é muito escasso e muito caro. A decisão também, esse pessoal, às vezes ele recebe, o pessoal tático, ele recebe as informações da alta administração e eles têm que atomizar, ou seja, pegar aquela informação e dissecar de forma que aquele pessoal da operação entenda. Às vezes envolve duas áreas, por exemplo, às vezes produção e vendas, né, e marketing, 3 áreas. E aí o que eles têm que fazer? Eles têm que pegar o que é de uma área, o que é de outra e o que é de outra e traduzir para poder atender a uma ordem que, olha, eu preciso vender mais. Só vender mais não adianta falar só com o pessoal de vendas, né? Eu preciso falar com o pessoal de marketing para fazer peças de propaganda, né, divulgação do produto, e preciso falar com o pessoal da produção para ter o produto para vender. Então, quer dizer, muitas vezes acontece isso, sai uma ordem de cima bem resumida e esse pessoal tem que traduzir aquela ordem. Como traduzir correto, né? A gente vai falar sobre isso um pouquinho. E também a questão, as decisões operacionais, que são aquelas que você tem que fazer aquele do dia a dia, né? Por exemplo, olha, em vez de você produzir 10, produz 20. Ou seja, às vezes uma ordem lá de cima eu tenho que traduzir, o pessoal da gerência média traduz aquilo para o pessoal da operação fazer exatamente e chegar, né, a atender aquela ordem mais resumida, tá? Você vai dizer, professor, isso aí normalmente acontece isso em todas as empresas, na maioria das empresas, principalmente empresas maiores, né? Empresas de médio, grande porte. Empresa de pequeno porte, às vezes o próprio dono vai lá e fala, fulano, faz isso, faz aquilo, ou seja, até não tem uma hierarquia tão dura, né? Eu acho que eu comentei com vocês que quando eu fui trabalhar num grande banco aí, que eu trabalhei 30 anos, né, eu vi um problema, o meu chefe não tinha chegado, e eu fui falar com o supervisor, que é do nível tático, fui falar com ele, olha, deu um problema, a gente tem que resolver. Ele virou para mim simplesmente e falou assim, cadê seu chefe? Não, ele ainda não chegou. Espera ele chegar e dar a notícia para ele. Eu achei absurdo aquilo, né, porque era uma coisa urgente. O que aconteceu? Meu chefe chegou, o problema ficou pior do que estava, né, e aí quando ele levou o negócio para o cara deu uma bronca, né, ele falou, poxa, mas por que agora que você me fala? Aí ele virou e riu, porque o cara falou, olha, o Max tentou te falar, mas você não quis ouvir. Então, quer dizer, muitas vezes, e pior, claro que isso mudou muito, mas muitas vezes algumas empresas ainda fazem isso. Tipo, não vou ouvir o fulano, de repente o fulano quer aparecer, né? Vai passar o chefe dele. Só que, às vezes, né, esse tipo de hierarquia ele acaba sendo prejudicial para a empresa, tá? Então, tem que se analisar, né, se realmente, ou se até que ponto a hierarquia ajuda e até que ponto ela atrapalha, né? Na questão, principalmente, de comunicação, tá? Então, pessoal, dito isso, certo? A gente
falou desse slide, agora vamos continuar. Segundo o Mintzberg, os gestores em geral, tanto os da gerência média quanto os da alta gerência, eles podem exercer vários tipos de papel, né? Diversos tipos de papel na organização. E a ideia é que você entenda esse papel e exerça ele adequadamente. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, não, isso aí não é para mim, né? Eu já ouvi muito isso. Ah, isso aí não é da minha alçada, não posso fazer. Só que muitas vezes, quando você está numa organização, de repente a sua, ou a organização de alguém, você tem que exercer, às vezes, diversos papéis. E a ideia é meio assim, como é que eu posso dizer para você? Como se fosse um ator. Às vezes você tem que agir um pouco diferente da forma que você costuma agir. Por quê? Para aquela mensagem chegar no lugar certo da forma correta. Então, vamos citar alguns papéis, por exemplo, né? Então, às vezes, o gestor ele assume um papel de informação. Tá? O que é isso? Ele pode ser monitor, ou seja, ele está monitorando o desenvolvimento de alguém ou a aplicação dos conhecimentos no dia a dia de uma pessoa. Então, por exemplo, tem uns funcionários, ele passou um serviço novo para os funcionários e está verificando se eles estão fazendo corretamente, né? Então, ele está dando feedback e verificando se está fazendo corretamente. E aí, ele pode ser um disseminador, ou seja, ele está passando apenas informação, a chefia fala uma coisa, né? Por isso que a gente gosta de passar o vídeo antes, né? Fala uma coisa e ele pega aquela coisa que ele ouviu e tenta traduzir, tenta colocar no nível dos funcionários dele, ou seja, ele não só pega e traz, né? A ideia é ele tentar filtrar, né? Ele não chegar e colocar da mesma forma. Às vezes o gestor bate na mesa e fala assim, eu quero isso para ontem, né? E ele vira para o cara, em vez de dizer isso para o cara, olha, a gente está com uma certa urgência para fazer isso, como é que está teu tempo aí? Vamos desviar algumas atividades que você está fazendo, vou passar para o fulano, e aí você faz isso aí com a maior brevidade possível. Legal, você consegue terminar hoje? Consigo, entendeu? Então, quer dizer, eu peguei uma coisa que foi dita de uma forma direta e objetiva e dei um jeitinho para aquilo, assim que ele ouvir, aquilo soar bem nos ouvidos dele, ele fazer o que eu quero sem, né, resistência, vamos dizer assim. Você pode ser só porta-voz. O porta-voz não é um disseminador. O porta-voz, ele traz a mensagem do jeito que ela está, né? Ele chega assim para a chefia e fala assim, olha, é para fazer isso agora. Ele vira e fala assim, ó, pessoal, o chefe falou que é para fazer isso agora. Ele só está repassando a mensagem. O porta-voz só repassa a mensagem. Enquanto que o disseminador, ele adapta a mensagem, né? O porta-voz, ele passa do jeito que ele recebe, né? Ele só está ali para passar aquela mensagem pronto, tá? Então, são papéis de informação. Existem papéis interpessoais, né, que são papéis muito importantes que o gestor exerce. Eu diria que, atualmente, por mais que você tenha conhecimento técnico, você tenha conhecimento gerencial, tá? O gestor, que não tem um papel interpessoal adequado, ele não é gestor por muito tempo. A verdade é essa. Por quê? Porque hoje, né, existe uma exigência muito grande em cima dos gestores, no sentido de motivar as pessoas, de trazer as pessoas para a empresa, ou seja, começar a trazer aquele olhar, né? Estou trabalhando para o meu crescimento, mas também, principalmente, para o crescimento da empresa, né? Porque a empresa está me pagando naquele horário. Então, quer dizer, existe essa nova requisição do gestor. Professor, mas sempre o gestor teve esse papel interpessoal. Mas, antigamente, a questão hierárquica ajudava o gestor, vamos dizer. O cara está lá, eu sou o chefe, e aí o chefe falou e as pessoas não criticavam, porque muitas vezes não tinham acesso à informação, e hoje tem. Então, muitas vezes o gestor dá uma ordem e a pessoa vira para eles e fala, vai dar uma ordem assim mais branda, né? Fala assim, ó, pessoal, vamos fazer tal coisa. Aí o cara vira para o gestor e fala, fazer por quê? Por que eu vou fazer isso? Isso aí que vocês estão querendo fazer não está certo, está errado. Então, hoje, há um movimento, vamos dizer, as pessoas, por estarem mais esclarecidas, por terem mais acesso à informação, elas acabam discutindo, né? E eu acho legal isso, porque o grupo cresce. Muitas vezes você quer fazer determinada coisa de um jeito, né? Só que o funcionário tem uma outra visão que muitas vezes é até melhor do que a do gestor. Então, eu acho que deve ter essa abertura, né, por o líder ouvir os seus liderados para ver uma conexão, uma ligação. Mas a gente vai falar sobre isso. Então, dos papéis interpessoais, ele pode ser só o líder, ou seja, aquele cara que manda e verifica se o pessoal fez, né, que orienta. Aliás, você sabe que hoje tem um movimento
a questão do líder, né? Ser um líder, ser um facilitador e não apenas um mandante, como era no passado, né? Então, a ideia é que o líder realmente seja aquele que dá o caminho, mas, além de dar o caminho, ele também mostra com as ações dele como os outros devem se portar. Ele passa a ser, como é que eu vou dizer, alguém para você se basear, alguém que você acha, por exemplo, aquele cara que é o primeiro a chegar, é o último a sair, é aquele cara que, quando tem, por exemplo, um trabalho no sábado, no feriado, ele está lá junto com você, mesmo que ele não esteja fazendo nada, ele está ali, entendeu? Ou seja, o papel do líder no sentido de ser alguém que você tem que se espelhar, ser alguém, tipo assim, eu quero chegar lá, então, tá vendo, ele age assim, 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 eu vou agir assim, 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 assim também. Existe uma coisa que eu gosto muito de falar, né, pessoal, que ajudou muito na minha vida. Uma vez eu ouvi uma frase, pode ser que ajude na sua, que diz assim: você só consegue ser, né, você só consegue ser nomeado ou ser empossado em determinado cargo desde que você já seja aquilo, né? Então é engraçado, mas é verdade. Por exemplo, quando eu comecei eu era analista, né? Quando eu comecei a ter uma postura diferenciada dos outros analistas, eu virei assessor. Quando eu comecei a ter uma postura diferenciada dos outros assessores, eu virei gerente de visão, né? E eu, tipo assim, só não virei executivo, né? Porque a vertente política, né? Aquele sangue de barata, nem sempre a gente tem, né? Tipo assim, você ouve determinadas coisas, né? Eu ficava calado quando eu sabia que o negócio era muito, né? Não tinha como mudar, mas eu não compactuava com determinadas atitudes. Então, e detalhe, a questão política, troca o governo, trocam-se, né, as pessoas. E é verdade, acontece isso muito. Então, eu estava tranquilo na minha comissãozinha, uma comissão mais alta, comissão técnica mais alta que podia chegar, entendeu? A outra tinha uma vertente política, se mudasse o governo eu podia perder a minha comissão. Então, quer dizer, fiquei tranquilo ali, tá? Mas a questão do líder, hoje a função do líder mudou muito, né? Outra função do papel interpessoal é a figura de proa. O que é? Aquela pessoa que representa a empresa, que representa o grupo dela, ou seja, o gerente de divisão, por exemplo, representando toda a divisão dele. Então, ele vai lá e fala como se ele fosse os funcionários, tá? E, da mesma forma, ele ouve da chefia, da diretoria, e fala como se ele fosse o diretor, claro que trazendo para o dia a dia das pessoas, para as pessoas entenderem o que cada uma tem que fazer. Então, aquela pessoa que está à frente. Então, em vez de falar com todo mundo, com cada funcionário, vai falar com ele como representante daquele grupo, tá? E a questão da ligação, que hoje é fundamental, tá? Eu diria que para você ser um líder, né, de fato e de direito. Como assim, professor, de fato e de direito? Existem líderes que são só o líder de fato, ou seja, um cara que foi colocado ali. Eu tive chefes assim, pessoas que viraram gerentes executivos, né, e às vezes até gerente de divisão, porque ajudou em campanha política, porque fez determinadas coisas, né? Então, você via que a pessoa não estava qualificada, ela tinha medo de assinar as coisas, ela pedia para 5 pessoas assinarem para ela poder assinar, pedia para outras pessoas verificarem, porque ela não tinha segurança de estar ali, né? E isso os funcionários percebiam, né? Eu, como era funcionário dele na época, eu percebia aquilo, eu falava, cara, como é que botaram um cara tão incompetente para ficar ali? O cara tinha medo de tudo. E o que acontece? Uma coisa, né, aqui, uma frase que eu gosto muito de citar, que inclusive está na Bíblia, né? O mal que eu temia, esse sim me sobreveio. Está na Bíblia essa questão. O que acontece? A verdade é que muitas vezes o excesso de medo faz você errar, né? Então, às vezes, e como é que você perde o medo? Tendo conhecimento. Quando você tem conhecimento, a tendência é você ter menos medo. Existem pessoas que, né, tentam esquecer do medo e se jogam de cabeça, muitas vezes sem conhecimento. É o pior tipo eu acho que é a pior coisa que você pode fazer, né? Quando você é afoito, se joga sem ter conhecimento daquilo, e aí você vai, aquela história, você vai para frente e sofre a pena, ou seja, aquilo que você vai correr atrás acaba não sendo, você chega lá e não tem capacidade para fazer, e aí, né, aquilo se esvai. Eu conheci gente que chegou a altos postos, chegou lá, fez uma besteira e voltou, desceu mais do que da onde estava, tá? Por quê? Porque não tinha, né, conhecimento. Era uma pessoa afoita, mas o que acontece? Um dia ou a pessoa ficou de frente para um problema sério e aí não soube resolver, travou. Isso acontece, infelizmente acontece.
E a questão, você tem que estabelecer ligação, ou seja, as pessoas têm que ver que você está junto com elas, né? Estamos juntos, né? Pela mãozinha, né? Estamos juntos. Então, saber que está junto com ela, você pode contar com ela e elas podem contar com você, que você, se tiver de frente de um problema, você vai defendê-las, né? E da mesma forma, se elas estiverem diante de um problema, elas vão te defender. Então, tem que haver aquela ligação do líder atual, o que não era tão necessário no passado. No passado, o líder era um líder de fato e acabou, né? Hoje em dia, os bons líderes são aqueles que são de fato e de direito, ou seja, que as pessoas da equipe dele não só reconhecem como alguém que foi colocado lá, mas realmente alguém que está liderando eles, e é né, que vai ajudá-los, né, a chegar lá. Assim como você vai levar o grupo a chegar junto com você, e não você empurrar o grupo para ir ficar, como acontece com os maus líderes, e nem o caso também de você ficar para trás, né, e deixar as pessoas irem e quebrarem a cara. Então, quer dizer, a questão é estar junto, né? Então, é um papel interpessoal muito importante do líder. E o papel de decisão, tá? O papel de decisão como administrador de recursos, ou seja, você tem um recurso e você tem que usar ele com parcimônia. Se você gastar demais, você zero o orçamento, você não vai ter mais o que gastar. Então, você tem que gastar com parcimônia para fazer tudo que você tem para fazer, às vezes mais, tá? O líder que é empreendedor, que é aquele que supera, né, um pouco, que tenta ser desafiado e realizar, né, e transpor os desafios, as barreiras que chegam para ele. Isso aí no dia a dia acontece muito, né? A gente, quando já foi gestor, sabe disso, né? O controlador de distúrbio, porque muitas vezes funcionários seus discutem com gente de fora, discutem entre si, e às vezes discutem com você, e a ideia é você ser uma referência. Para você ser uma referência, você não pode entrar na discussão, mas tentar ficar sempre acima dela, né? Então, tentar ser apaziguador, tentar usar uma linguagem não violenta, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais adiante, né? E o líder negociador, por isso que eu falei para você que tem tudo a ver comunicação, negociação e tomada de decisão. Tem tudo a ver esses três assuntos. Um assunto complementa o outro. E um assunto sem o outro não adianta tanto. Muitas vezes, para se comunicar, você tem que negociar ou negociar se comunicando, né? E também, para você tomar uma decisão, muitas vezes você tem que negociar e sempre você vai ter que se comunicar. Então, tem essa questão do líder, né? Dessas três esferas principais do líder, e esses papéis, como o Mintzberg bem colocou no seu livro Safari de Estratégia, é bem interessante essa questão, por quê? Porque o líder exerce diversos papéis, e a ideia é que ele, naquele momento, ele se abstrai um pouco de quem ele é só e se coloque mais no papel que ele está exercendo naquele momento, tá? Estou falando isso por quê? Porque muita gente chega a líder e ele era esquentadinho como assessor, ou como assistente, ou como que ele era antes, e ele é colocado ali, chegou, galgou aquilo, e ele quer agir da mesma forma. E depende do papel que ele estiver exercendo, ele tem que assumir aquele papel para ele, né? Muitas vezes você está representando a empresa e ele sabe coisas que ele não pode falar, né? Tem coisas que ele, às vezes, está com a equipe dele lá, tem coisas que ele já sabe, mas ele também não pode falar. Então, eu vivenciei isso, tá? Muitas vezes a gente tem que filtrar e até entrar num papel que não seria efetivamente o nosso, pessoal, mas para atender aquela demanda, atender aquela necessidade naquele momento, tá? E tem a ver com a forma de você se comunicar também, né? Então, existem vários tipos de comunicação dentro da organização. Existe a comunicação com sentido hierárquico, que ela pode ser vertical, de cima para baixo, de baixo para cima, ou diagonal. Ela pode ser diagonal assim, em linha reta, ou seja, de uma pessoa de um setor para outra pessoa de um setor, ou de um gerente médio para um gerente médio, ou de um executivo para outro executivo, né? E de um diretor para outro diretor de outra área. Pode ser também de um funcionário para um gerente de outra área, tá? De um gerente de outra área para um funcionário de outra área. Tá? Então, quer dizer, ela tem vários sentidos dentro da organização. Ela pode ter um grau de formalização, ou seja, ela ser bem formal ou nada formal, completamente informal, ou ser um pouquinho formal, né? Ou um pouquinho informal. Até tem gente que gosta, né, de transformar uma comunicação formal
dá um tom mais informal. E dependendo do meio do canal que você use, isso é muito importante, tá? A questão de origem, ela pode ser interna ou externa. A questão de destino pode ser interna ou externa. Na seguinte coisa, eu posso ter uma comunicação de dentro para dentro da empresa, tá vendo? A origem foi dentro da empresa para dentro da empresa, né? Você deve ter visto isso em endomarketing, né? Que também é um tipo de comunicação, mas que tem um sentido, um objetivo mais amplo, né? Então, quer dizer, interna para interna. Existe também de dentro para a empresa para fora da empresa, com clientes, com fornecedores, com colaboradores, com a sociedade, às vezes com a imprensa, né? Então, você tem... E aí o cuidado que você tem que ter é maior. De dentro para dentro, você já tem que ter um cuidado, né? Porque determinados assuntos são assuntos mais polêmicos, né? Não sei se eu comentei com você, mas por que é importante você aprender a planejar? A gente vai ver isso aí mais adiante. Vou te dar um caso prático, tá? Eu tive um diretor que, numa certa greve, teve uma greve séria, né, do banco, uma greve muito séria mesmo, né, no banco que eu trabalhei, e esse diretor, né, ele foi chamado a falar. Então, ele foi falar com as pessoas, com os funcionários, e estavam presentes também representantes sindicais entre os funcionários. E ele, ao falar, alguém fez uma pergunta para ele e ele se aborreceu e falou de uma forma pejorativa durante o encontro. Tá? O que aconteceu? Bem, ele passou a ser figura carimbada no jornalzinho do sindicato, todo jornal do sindicato semanal, aparecia uma foto dele, depois virou uma charge, né? Botando lá sei lá, caracterizando ele de uma forma diferente, não vou falar, você pode ter acesso. E, por fim, não contentes com isso, processaram ele por assédio. Tudo foi uma palavra maldita que ele falou, ou seja, uma palavra que ele não deveria ter dito no momento errado. Ele, como eu posso dizer, se inflamou um pouco e falou que não devia, né? E, claro, era um momento delicado, um momento que os ânimos estavam exaltados, um momento que as pessoas não queriam ouvir determinado tipo de coisa, tá? E ele chegou no momento errado, na hora errada, e falou que era errado, tá? Isso acontece, infelizmente, demais. Estou dando um exemplo que eu vivenciei. Eu estava lá na plateia e ouvi acontecer e depois vi o resultado disso, tá? Então, muitas vezes, quando você vai dar determinado tipo de mensagem, determinado tipo de instrução, que é mais séria, por isso que é bom a gente ter sempre empatia, tentar se colocar no lugar da outra pessoa que está recebendo aquela mensagem, porque dependendo do que você imagine, às vezes você tem que fazer um planejamento da comunicação, porque a comunicação pode chegar torta, né? E aí você vai pagar o preço disso depois, né? E a tua empresa, às vezes, pode pagar o preço disso, tá? Existe também de fora para dentro, né? Por exemplo, um fornecedor para a empresa ou de um cliente para a empresa, né? Que também tem que ter um cuidado exacerbado para saber internamente o que eu vou fazer com aquela informação. Já teve casos, por exemplo, de clientes que reclamaram um determinado tipo de empresa, tá? Você vai imaginar qual seja, e a empresa não tomou atitude nenhuma. O que o cliente fez? Jogou para cima. Foi lá como é que é o nome daquilo? Agência, né? Na agência reguladora, e detonou a empresa, tá? E a empresa teve que responder por isso, e realmente ela não tinha tomado atitude nenhuma, e era um caso sério, tá? E existe externo para externo, por exemplo, um colaborador, um assessor, ou alguém que não é da empresa, mas em nome da empresa fala alguma coisa. Às vezes até um cliente, né, que toma, como é que eu posso dizer, que fala da empresa mal, ou um cliente que fala bem da empresa. Então, ou seja, ele não está falando para dentro da empresa, está falando para fora, mas aquilo que ele está falando está comprometendo a empresa, está comprometendo o serviço dela, está comprometendo os clientes, né, o mercado, até a sociedade, ela perante a sociedade, perante os clientes, perante... Então, quer dizer, algo tem que ser feito, tá? Então, pessoal, são os tipos principais de comunicação. Alguns eu vou mostrar para você, tá? Então, por exemplo, na comunicação de cima para baixo, né, o chefe fala para os subordinados. Ele pode falar para o subordinado imediatamente, né, hierarquicamente abaixo dele, ou ele pode falar para todos, né? Qual a diferença? Normalmente, essa de baixo para cima nem sempre tem um feedback. A verdade é essa. Por quê? Porque para haver o feedback,
a pessoa que tá em cima, ela tem que dar margem para receber. E aí, pessoal, o que vocês acharam da mensagem? Tudo bem, né? Não apenas entenderam, mas, de repente, abrir a possibilidade, chegar mais próximo, né? Através da linguagem, para que a pessoa possa manifestar o que ela está achando daquilo. Muitas vezes a ordem vem, ou a notícia vem, e as pessoas, né, se comunicam entre si e acaba tendo um outro viés, aquilo é interpretado de uma outra forma. Existe também aquela que vem de baixo para cima. A de baixo para cima, normalmente tem feedback, tá? Porque o chefe, né, ele ouve aquilo e dá a opinião dele, né? Então, normalmente, há um feedback sem necessidade de você solicitar, que é bem diferente de cima para baixo. E há uma outra extremamente útil nos dias de hoje. Eu sou hiper favorável a esse tipo de comunicação, porque ela quebra determinadas barreiras na empresa, que é a comunicação diagonal. Ou seja, está vendo? A gerência administrativa falando com a gerência comercial, né? Ou seja, um gerente de nível médio falando com o executivo, tá? Por que é muito bom isso? Porque isso dá uma agilidade nos processos da empresa. Claro que você tem que sempre pensar o seguinte: se isso está sendo feito por necessidade da empresa ou porque a pessoa quer aparecer, que também tem isso, tá? Às vezes a comunicação ela é mal usada, tá? A ideia é qual o objetivo da comunicação? Aí você tem que ter sempre em mente, tá? Formal e informal. Eu sempre falo que, independente de você criar a comunicação informal, ela já existe, tá? Então, toda empresa que não tem um canal formal de comunicação, ela já tem o informal e os gestores, às vezes, subestimam o poder desse canal. Então, eu já, por exemplo, já fiz consultoria para empresa, que era uma empresa familiar, e o dono da empresa não tinha canal de comunicação, ele mandava e pronto. Não tinha uma forma dos funcionários se comunicarem com ele. Inclusive, já deu isso no sócio. Tinha um caso aí do sócio, que era um casal que era dono de uma empresa, e os funcionários falavam, não tem papo, é fazer o que eles querem pronto, né? Ou seja, não tinha argumentação, ninguém ouvia os funcionários. O que acontece? Quando você não ouve os funcionários falam entre si e tomam decisões à revelia da sua. A verdade é essa, tá? Então, o ideal é que toda empresa tenha um canal de comunicação, né? Ou seja, tanto de cima para baixo, ou de baixo para cima. Existe esse canal, né? Essa facilidade de comunicação, porque senão o canal informal ele vai crescer. E o informal ele tem uns problemas, assim como também o formal tem outros problemas. Então, a gente vai ver isso. Por exemplo, o canal de comunicação formal, que é escrito, por exemplo, um quadro de avisos, né? Uma agência de notícias dentro de um sistema, tá? Então, ele é controlado pela organização, ou seja, tudo que eu vou colocar lá vai ser analisado pela área competente da minha organização, para não colocar besteira ou coisas que eu possa ser processado depois por ter colocado, né? Tem um caso emblemático, por exemplo, de uma certa empresa, né, uma fábrica, uma multinacional de veículos que está aqui no Brasil, que vieram alguns funcionários para cá, não sei se você sabe desse caso, foi muito famoso, acho que foi em 2003 ou 2004, e aí alguns funcionários vieram fazer um grupo de trabalho, alguns funcionários da sede, né, que eram nos Estados Unidos, vieram fazer um trabalho aqui, tinha gente do mundo todo. Aí eles vieram um grupo de trabalho para determinado lançamento de produto, uma coisa assim, ou adaptação desse produto à realidade brasileira, uma coisa dessa assim. Então, eles começaram a trocar e-mails na época, né? Você vê que naquele tempo a ferramenta principal era o e-mail, né? Hoje em dia a gente usa e-mail só para se cadastrar em aplicativo. A verdade é essa, mas antigamente se usava e-mail, né? Era o que tinha, né? Então você usava muito e-mail. Então o que aconteceu? Eles vieram e começaram a trocar e-mails uns com os outros, né? E aí o pessoal terminou o serviço, viajaram de volta, e aí o pessoal o que fazia? Criava grupos, né, de e-mails. E aí, na época, tinha muita questão de você mandar piada, né? Mandava piada, algumas até com um tom imoral, alguma coisa assim. E aí, numa dessas, o cara, sem saber de quem era o e-mail direito, aquela lista enorme de e-mail, né? Ele achou uma piadinha engraçada, que tinha um cunho um pouco imoral, e mandou, e caiu na mão de uma senhora que tinha vindo fazer o curso aqui. E a senhora pegou aquele e-mail, levou lá, né, para a alta administração, e aí foi uma demissão em massa, demitiram 80 pessoas, né, no Brasil, por conta de um e-mail, tá? Ficou famoso esse caso. Então, quer dizer, às vezes um problema de comunicação num canal formal da empresa, porque o e-mail
era e-mail dos empregados da empresa, né? Ou seja, tinha lá, não sei o que, arroba, não vou falar o nome da empresa, mas se você procurar na internet, você vai achar. E aí, 82 pessoas foram demitidas por conta de um e-mail. Tá? Então, para você ver a importância de uma comunicação num canal formal, ou seja, uma comunicação errada que foi para um canal formal da empresa, que são os e-mails profissionais das pessoas. Né? Então, ela é controlada pela organização, é considerada a expressão oficial de uma organização, né? Por exemplo, os e-mails, né? Por exemplo, chats, né? Aqueles FAQ também, um lugar que você pode botar a tua experiência, outros colocam as deles. Percorre os níveis hierárquicos, quando isso é um pré-requisito considerado importante. Tá? Comunicação formal. Da informal, uma principal vantagem é porque ela é rápida. Né? Não sei se você sabe, às vezes vai acontecer uma reestruturação, no dia que algum falou, o cara que sem querer comentou na hora do almoço, a empresa inteira já sabe, de tarde, umas 3 horas da tarde, a empresa inteira já sabe, porque passa de um para o outro com uma velocidade muito grande. Né? Desvantagem da comunicação formal. Ela demora, porque as pessoas têm que analisar se aquilo que elas vão falar não tem uma implicação maior, né? E se realmente todo mundo está entendendo aquilo, para não gerar uma má interpretação, porque, afinal, é a empresa falando, né? É um canal da empresa. Caso ela não seja bem redigida, ela pode gerar dúvidas, provocando insegurança dos funcionários e diferentes tipos de interpretação. E a comunicação informal, está vendo como tem desvantagens? Só tem uma vantagenzinha e um bolão de desvantagem. Primeiro, não é controlada pela gestão da organização, então eu já soube de casos de grandes gestores que muitas vezes houve um boato e o gestor acabou perdendo a cabeça por causa de um boato, né? Porque ele não controlou essa comunicação informal. É mais aceita pelos funcionários, porém não garante que seja verdade. E é verdade. Várias vezes não é, né? Favorece a individualidade de quem a promove. A pessoa, em vez de falar, fulano, eu acho isso, ela fala assim, olha, fulano, eu estou ouvindo, eu vi um zum, zum, zum aí, não foi, o zum, zum, zum foi na cabeça dela. Eu vi um zum, zum, zum aí, que tal coisa é assim, ou tal coisa é assado, e aí ficou por isso mesmo. Né? Favorece a individualidade, já falei, as informações podem ser distorcidas para beneficiar pequenos grupos. Né? Então a pessoa chega e fala assim, tá vendo aquele negócio que o cara fez, ou aquilo ali que ele fez? Não está certo, não. Todo mundo está dizendo, todo mundo, é só ele que acha isso. Todo mundo está dizendo que o negócio vai dar errado. E as pessoas começam a dar um foco diferenciado para aquilo, ou não começam a acreditar naquilo, e aquilo acaba naufragando. Tá? Gera conflitos necessários, muitas vezes acontece isso, ocorre em todos os sentidos da organização, sem respeito aos níveis hierárquicos. Do chefe até o operário, todo mundo, né, sabe o que está acontecendo, os boatos. Né? Quando tem, por exemplo, um boato de um PDV, de programa de demissão voluntária, isso aí abarca todo mundo, a verdade é essa. Tá? Então, a ideia é que a organização estabeleça, né, sempre um canal formal. Nunca mantenha... eu não estabeleci nenhum canal. Não, a tua organização já tem um canal que é o informal, com certeza, porque as pessoas nunca deixam de falar. Né? Então, essa questão a gente já falou bastante, da comunicação interna, lembrando que ela foi feita assim, né? Pode ser de dentro, né? Perdão, de dentro para fora, mas aqui eu estou falando da origem, né? Origem, se a gente for origem, pode ser de dentro para fora, de dentro para dentro, de fora para dentro, né? Ou de fora para fora, tá? A gente já comentou isso, origem e destino, certo? Onda ou era da comunicação. O que acontece? Desde os anos 70, tá, a gente fala em um processo de globalização. Vários autores dizem que a globalização começou com a entrada dos brinquedos, que foi final da década de 60, início da década de 70, já os brinquedos japoneses, e depois, na década de 70, precisamente a partir de 73, os carros no mercado de automóveis americanos. Isso foi o início da globalização. Por quê? Porque empresas de um outro país, né, que fabricavam as coisas em outro país, trouxeram os produtos para o mercado consumidor de outros países. Então, só para você lembrar, em 1971, houve uma crise do petróleo, os carros americanos faziam 2 quilômetros com litro, e aí veio os carros japoneses que faziam de 10 a 14 quilômetros com litro, motores bem pequenos, que não tinham um rendimento tão grande, os carros não corriam, né? Não duravam tanto, né, a princípio, naquela época, mas eram carros super econômicos, até alguns meio feios, né? Mas super econômicos, que quebraram o mercado de automóveis americanos. A Ford só não quebrou porque ela tinha muita reserva,
mas a GM e outras empresas na época quebraram, né? E que suscitou um movimento dos Estados Unidos para ir ao Japão e aprender, né, o just-in-time e outras tecnologias que eles desenvolveram. Eles pegaram a tecnologia americana, viram que não dava para implementar e eles criaram um caso próprio, um case próprio, né, que até hoje, né, virou emblemático, ou seja, que você deve ter visto em outras disciplinas que várias empresas americanas começaram a adotar just-in-time, Kanban e outros tipos de coisas que surgiram no Japão. Claro que algumas não funcionaram, que tinha a ver com a cultura oriental, e a cultura americana, a cultura de outros países era bem diferente, né? Mas várias outras foram implementadas e, principalmente, alterou o modelo então reinante, que era um modelo de muita compra, de muito material em estoque, e com muita perda também, mas aí substituindo por algo que você tinha o essencial para fazer aquilo e pronto. Então, eu sempre brinco, né, que o just-in-time oriental ele é de um jeito, mas o just-in-time americano ele é um pouquinho diferente, né? Ele é um pouquinho diferente. Se faz just-in-time nos Estados Unidos, mas ele é um pouco diferente por conta da realidade americana adaptada. Mas o que aconteceu? A partir da década de 80, nos Estados Unidos, na Europa, no resto do mundo, com exceção dos países, né, do terceiro mundo e países em desenvolvimento, veio a internet precisamente em 1984, né? Começou a internet nos Estados Unidos, ou seja, já havia internet por conta para alimentar a rede de espionagem, né? Porque você sabe que tinha Guerra Fria. E aí, em 84, quando a gente viu o enfraquecimento forte, né, dos soviéticos, na época era a União Soviética, onde é a Rússia hoje é a União Soviética, inclusive que fazia parte de outros países, como o Cazaquistão e outros que estavam ali dentro, tá? Iugoslávia, Cazaquistão, né? A cortina de ferro, você já deve ter ouvido falar. Então, o que aconteceu? Com a queda daquele regime, começou a decair a partir de 84, se resolveu abrir a internet, que era uma rede que já existia entre as universidades a nível mundial. E aí começou, os Estados Unidos e a Europa começou a evoluir, aquilo começou a ser aberto, e aí começou a se fazer uma série de novos tipos de relação e novos tipos de comunicação, né? E, claro, cada vez que você cria um canal novo, muitas coisas são criadas para aquele tipo de canal. Na época, uma das primeiras coisas que surgiu foi o videotexto, não sei se você ouviu falar, né, que era uma questão que você mandava, né, eram reads, ou seja, mapas de texto que eram enviados, né, e depois foi evoluindo, até a internet que a gente chegou. Eu vivenciei isso, pessoal, em 2001, tá, quando houve o boom das fraudes de internet a nível mundial. Tá? Até foi o que originou esse livrinho, né, que eu falei para vocês, que foi um trabalho monográfico que eu fiz, tá? Porque eu aprendi muito, porque eu tinha que resolver a questão das fraudes na empresa que eu trabalhava, e aí eu estava fazendo uma monografia, eu falei, por que não fazer a monografia, né, o meu TCC, por que não fazer isso sobre um tema que eu conheço, né, o meu orientador deu força, eu fiz, e ele e os outros membros da mesa, né, vamos dizer, da banca, acabaram recomendando para virar livro. Inclusive, ele me indicou uma editora, né? E a editora entrou em contato comigo e acabou virando o livro. Então, achei muito legal, porque às vezes as coisas, né, saem assim. Então, eu vivenciei isso, tá? Essa mudança, né? Essa mudança de paradigma. Houve uma quebra de um paradigma, então, reinante. E o que aconteceu? A internet começou a ser tão povoada, as pessoas começaram a usar tanto a internet, que cada vez mais, né, se resolveu colocar coisas na internet. Foi o surgimento. Primeiro, as empresas só faziam publicidade. Então, por exemplo, eu peguei essa fase, né, numa época lá, por exemplo, a José Cuervo, né, que era uma empresa de tequila famosa, ela colocou que todo mundo se cadastrasse no site dela ganharia um brinde, que era uma tequilinha. Então, rapaz, na época, foi um mar de gente se cadastrando, tinha gente se cadastrando com nome até de filho e de tudo, de namorada. E o que acontecia? Eles mandavam a Tequilinha e outras empresas também, a Seagram e outras empresas começaram a fazer a mesma coisa, no sentido de divulgar e ser conhecidas em outros países, né? E muitas empresas que vendiam por catálogo na época, usando os correios, começaram a colocar esses catálogos na internet para as pessoas comprarem em outros países. É claro que o transporte começou a evoluir por conta disso, e também, né, os correios começaram a evoluir, uma série de coisas, ou seja, aquilo impulsionou
outros avanços, né? Aquilo, por exemplo, arrastou os transportes, né? E arrastou também a comunicação junto, tá? A verdade foi isso, tá? Então, houve uma crescente conexão entre computadores, as redes, rapidez de transmissão de informações, fortes parcerias, valorização de funcionários inovadores, aumento da taxa de mortalidade das empresas, né? As .com, que você sabe que as .com em 2003 foi a grande, vamos dizer, a facada nas .com. Várias empresas deixaram de existir de um dia para a noite, tá? Foi uma coisa assim terrível, mas, ou seja, até deu medo, né, das pessoas, estavam abrindo muitas empresas dessas aí, só que a empresa não tinha uma sede física, só tinha, vamos dizer, a presença dela virtualmente, né? Então, ser humano valorizado pela sua capacidade de criação e inovação. Antes, o ser humano era visto como apenas mão de obra. A partir dali, começou a se ver as pessoas que são mais criativas, né, que são premiadas pelo mercado, e pessoas menos criativas que acabavam correndo atrás, querendo inovar, querendo fazer alguma coisa. Tá? Isso gerou uma relação diferenciada. Antigamente, você só tinha a relação 1 para 1, ou seja, uma pessoa conversando com outra, ou uma pessoa conversando com um grupo, ou, por exemplo, uma palestra, né, de uma pessoa falando para várias pessoas. E aí, graças à internet, os avanços da comunicação, né, você teve a possibilidade de vários para um, ou seja, você fazer, às vezes, videoconferências, né, que você tem um grupo num lugar e uma pessoa no outro, de repente um gestor no outro, e aí aquele grupo entrando em contato com o gestor, de repente consultando um fornecedor. Então, quer dizer, você ficou com uma possibilidade maior e, principalmente, a questão que veio depois, que são as salas virtuais, onde você tem uma sala se conectando com a outra sala, né? Então, muitos falando para muitos, que é uma coisa que realmente que foi inovadora na época, né? Ou seja, quando você tinha muitos falando para muitos, você tinha uma baderna, você tinha uma feira, mas aí, graças aos meios de comunicação, você conseguiu fazer isso de forma ordenada, de forma adequada, inclusive gravando, né, as comunicações e permitindo que mais gente pudesse usufruir dessas comunicações. O que acontece? Eu senti isso na carne. Eu viajava muito, tá? Onde eu trabalhava, eu participava muito de reuniões, eu viajava para o Rio, para Brasília, na época, né? Para São Paulo. Então, eu viajava muito entre os estados, viajar para o Rio Grande do Sul, para Curitiba, então, eu viajava para vários lugares. E o que aconteceu? Algumas reuniões menos importantes começaram a ser substituídas por videoconferências, né? Até que hoje praticamente não se viaja. Onde eu trabalhava não se viaja mais. É tudo via videoconferência, né? Ou seja, o que acontecia antigamente? Eu sentia na pele, porque eu juntava milhares, chegava nas férias, eu viajava de graça, né? Também tinha isso. Isso acabou. Eu trabalhava viajando, viajava muito, mas aí nas férias eu viajava de graça. E hoje em dia não, eu pago caro pelas viagens, né? Só para você ver que, né, teve um impacto, né? Mas você vai lembrar disso. Essa mudança, ela mudou a forma de comunicar. Por exemplo, você não pode chegar no WhatsApp hoje e falar assim: prezado fulano de tal, eu venho por meio dessa manifestar a minha alegria em estar conversando com você nesse momento, né? E a partir, né, desse comunicado que vos faço, peço que você chegue no horário em sua aula, por exemplo. Se eu mandar isso para você, você no mínimo vai falar: esse professor é louco, né? Agora, se eu virar para você e falar assim: pô, pessoal, vê se você consegue chegar na hora aí, a aula é importante, não sei o quê, é diferente, né? Ou seja, para cada tipo de canal de comunicação, eu vou ter uma forma diferenciada de falar. Isso é muito importante para você entender. E a ideia é você usar a linguagem adequada no canal adequado. Se você usar uma linguagem completamente diferente, a tendência é as pessoas não prestarem atenção no que você está falando, tá? Então, é muito importante isso, porque algumas coisas mudaram, realmente. E outras coisas, o que aconteceu? Graças à internet, graças à revolução da comunicação e à revolução do transporte, houve, né, a mudança de alguns tipos de serviço, tá? Alguns tipos de serviço, eles mudaram. Por exemplo, os bancos, né? Você sabe que hoje, por exemplo, eu me aposentei do banco só, não do INSS, mas eu me aposentei em maio de 2018 e desde então nunca mais eu pisei numa agência do banco, tá? Eu faço tudo pela internet e vou sacar em caixa eletrônico. Então, quer dizer, antigamente eu teria que ir toda semana ou todo mês, várias vezes ao banco para sacar, para fazer transação, para pagar conta. E hoje em dia não. E a tendência é mudar mais ainda por causa das fintechs, que são empresas de tecnologia
que atuam no mercado financeiro. Tá? Os Correios praticamente hoje, nem Papai Noel recebe mais carta, recebe e-mail. Né? Os Correios viraram uma empresa de entrega de mercadorias, Sedex, né? Mercadorias que tem várias formas de chegar de acordo com o tempo de entrega. Tá? Fábricas de brinquedos, né? As crianças hoje não compram mais brinquedo, elas vão lá, entram nos sites, né? E aí compram jogos, né? Para jogar no computador, para jogar no Xbox, para jogar no PS4, PS5, que vai sair, está saindo agora, PS3, né? Então, quer dizer, elas fazem isso. Não tem mais aquela necessidade de, eu vou comprar uma fita, eu vou ter que ir numa loja de brinquedos para comprar. Então, o que está acontecendo com a loja de brinquedos? Elas estão diminuindo e algumas estão fechando, né? Agência de publicidade. Antigamente, você tinha que ir numa agência. Eu vivenciei isso. Você ia numa agência de publicidade, fazia várias reuniões com as pessoas, e aí o cara mostrava, olha, a campanha, você, não gostei disso, faz aquilo outro. Então, e hoje você faz tudo pela internet, muitas vezes você é atendido pelo assistente virtual, um Watson da vida, da IBM, atende você, e você, eu quero fazer uma publicidade assim, ele já diz o que é, já diz quanto é, você, ok, paga o boleto, então passa o cartão, e pronto, você faz tudo e muitas vezes nem fala com gente. O assistente virtual é quem te atende, né? Então, isso tem mudado muito. Livraria, você sabe, não sei se já aconteceu, quero comprar um livro. Você vai na livraria, hoje em dia, nunca tem o livro que você quer, a verdade é essa. E quando você quer, mas eu quero muito esse livro, né? Porque eu gosto, por exemplo, né, do cheiro do papel, mas muitos livros eu já só olho no virtual, nem olho mais no papel. Mas por questão até que é mais prático, que é mais ligado ao trabalho, eu faço isso. Para o meu lazer, eu prefiro o papel que eu posso levar, né, na viagem. Né? Se bem que, professor, você não tem um Kindle, eu tenho um Kindle, posso levar também, mas eu sempre vou ter uma bateria, né? Tem que arrumar uma bateria, um lugar para ligar, enquanto que um livro, não. Qualquer lugar que você tiver, você tira da pasta e lê e pronto. Né? Então, a questão de... Talvez seja costume também, eu sempre gostei de ler, talvez isso. Mas as livrarias, hoje, você chega numa livraria, nunca tem o que você quer, você pede, vai demorar de 3 a 5 dias. Se for um livro estrangeiro, demora 10 dias para chegar, para você ter uma ideia como é que é. E você pode comprar de casa, do mesmo jeito. Né? Comércio em geral, cada vez mais varejistas incorporam lojas virtuais. Agora, por causa da pandemia, eu mesmo prestei consultoria para empresas que eram tradicionais, empresas que eram, né, o pai passa para o filho passa para outro filho, e a empresa teve que, agora está na hora de a gente fazer nosso site. Eles sempre resistiram a isso, mas agora vamos fazer o site, porque se não fizer o site, não vende nessa época de pandemia. Então, quer dizer, a pandemia fez várias empresas saírem um pouco do tradicional e começarem a se atualizar. Né? Cartório, vários cartórios você já faz, inclusive alguns com chaves AC, né? Com chave criptográfica. Então, você faz tudo sem sair de casa. Né? Educação, né? Estamos vivenciando a questão da aula remota, que tem várias vantagens e também várias desvantagens em relação à aula presencial, mas é o que dá para a gente fazer pelo momento. Né? Mas é legal que, é claro, eu sempre digo, tudo tem vantagem e tem desvantagem. Né? A gente tem que sempre olhar o lado bom das coisas. Turismo, né? Antigamente você ia numa empresa de turismo, falava com o representante turístico, e hoje em dia, a maioria das minhas viagens, desde 2014 para cá, eu nem sequer vou numa empresa de turismo, eu faço tudo, né, num tablet ou num computador, faço tudo por lá, né? Passagem, hotel, eventos, né? Às vezes você compra ingresso de alguns eventos, tudo pela internet, ou seja, você mesmo faz o pacote, sai muito mais barato, né? E muitas vezes você põe mais coisa que você quer e você é menos convencido a fazer o que o cara vai ganhar alguma coisa com isso para fazer. Porque o turismo tem esse detalhe, tá? Eu até tive um aluno que abriu a minha mente para o turismo, né? Falou assim, professor, muita coisa que o pessoal oferece é porque eles estão ganhando alguma coisa ao oferecer, né? E é verdade, é verdade. Serviço de recrutamento e seleção de pessoas, você sabe que tem muitos aí, Indeed, Nevu e outros assim, que você faz tudo pela internet, não precisa sair de casa, paga também pela internet, né? Então, e várias empresas hoje você, para ser escolhido num processo seletivo, você tem que passar por uma empresa dessa, um cadastro desse. Então, isso tem mudado muito a nossa realidade, o nosso dia a dia, e mudam também as comunicações e as relações entre as pessoas, tá? Hoje a gente vive um cenário de hipercompetição. Então, tem, por exemplo, uma frase do Friedman, que é muito famosa, que diz que o mundo agora voltou a estar planificado. O mundo está planificado, que lembra, né, da época do Cristóvão Colombo, que se pensava
que ó, cuidado quando você circunnavegar o mundo, porque você pode chegar próximo da beirada do mundo e cair, né? Então se dizia isso na época. E por quê? Porque quando você enxerga o horizonte, você enxerga uma linha reta, né? Então as pessoas pensavam assim. Da mesma forma, hoje, a frase de Friedman é que hoje você consegue enxergar, entender cultura, falar com pessoas real time, né? Na hora de todo mundo. Então você convive com pessoas do mundo todo de uma forma super rápida, né? E também compra produtos do mundo todo. E você tem relações, e essas relações você tem que respeitar determinadas culturas, determinadas formas de lidar, ou seja, você tem todo um padrão que está surgindo, né, de comunicação não ofensiva, para você evitar, sem querer, por exemplo, dar a mão esquerda para um indiano, né? Ou cumprimentar, dar a mão para apertar a mão de um japonês, e algumas coisas que vão ferir a cultura das pessoas, porque elas não fazem esse tipo de coisa lá. Tá? E tudo tem um porquê, né? E muitas vezes a gente não sabe o porquê. Né? O indiano, você deve saber o porquê. Eu acho que eu comentei na aula passada, eu não comentei, do indiano. O indiano tem um motivo, né? Normalmente, até uma aluna falou para a mão esquerda é a mão de limpeza. Eu gostei muito da forma que ela falou. Exatamente, quer dizer, é uma mão que você não oferece. O Brasil tem mania, né? Aperta a mão do coração, né? Na Índia, se você apertar a mão do coração, o cara vai fugir de você, ainda vai achar que você está desrespeitando ele, tá? São coisas interessantes, né? Então, a hipercompetição, ela mexeu em preço, mexeu em qualidade, mexeu em posicionamento, mexeu em concorrência, muitas empresas que não correram atrás, deixaram de existir, mudou a forma de relacionar, mudou a forma dos funcionários. Hoje você tem que correr atrás, né, do teu próprio aprendizado, né? Antigamente as empresas cuidavam disso para você. Hoje em dia não, o funcionário tem que ser autodidata, ele tem que correr atrás, se certificar para poder galgar determinados cargos, tá? Então isso é muito importante, muito interessante, e é o que está acontecendo hoje em dia. Pessoal, a nossa aula agora vai até que horas? Assim que a gente vê se tem alguém prestando atenção. 9h20. 9h20, beleza, obrigado. Tem, tá vendo? Obrigado, tá vendo? Ainda bem. Então vamos lá. E o que acontece? A internet, né, fez o surgimento de novos serviços, novos empregos, novas habilidades, novas competências, um novo linguajar, né, uma nova forma de você lidar com as pessoas. E, claro, né, sempre você pode ter visto. Eu, por exemplo, tive a oportunidade ontem de abrir a TV, olhar os dois canais de TV aberta, né, até alguns via internet, e eu consegui ver, por exemplo, uma repórter do Nordeste falando exatamente igual a um repórter do Rio de Janeiro. Um repórter do sul do país, de Porto Alegre, falando igual a um repórter de São Paulo. Ou seja, as pessoas estão desenvolvendo uma linguagem própria, sem regionalismo, sem questões assim, o que, de certa forma, é ruim, que perde, né, a identidade das pessoas, mas está se criando uma identidade própria, e isso está se refletindo em vários tipos de serviços, em vários tipos de processos de comunicação. Tá? Agora, falando um pouco disso, pessoal, as formas de comunicação por meio de sistema, né, fazem que a sociedade precisa ser socialmente responsável, como a gente está falando, ou seja, você tem que ter um maior cuidado para falar com as pessoas, né, via internet também. Muitas vezes, por você não estar vendo a pessoa aqui, você acaba, né, agindo de uma forma mais pessoal, né, e muitas vezes aquilo pode ser mal interpretado, pode ser visto de uma forma ruim, né? A gente viu casos vários, né, de pessoas que, em meios de comunicação, falaram besteiras e foram punidas por causa disso, né? Então, aí aquilo ficou registrado, né? Às vezes, um jornalista foi filmar alguém e a pessoa estava com o microfone. Não sei se você sabe de um caso famoso de determinado político, né, de um país aí, eu vou falar da Alemanha, que foi um caso emblemático, ficou conhecido, que o político estava com o microfone, porque ele tinha acabado de dar entrevista, esqueceu de desligar o microfone, sentou lá no palanque e foi conversar com outro a respeito de uma prostituta que ele tinha saído no dia anterior. E começou a conversar, né, falar, e o repórter, claro, gravou tudo, e no dia seguinte virou manchete de jornal. Não sei se é sobre esse caso, já faz uns anos, acho que foi 2006 ou 2007. E o político pediu demissão. Por causa de uma... O que acontece? Primeiro, ele não devia ter falado isso, né, no trabalho dele. Segundo, né, ele esqueceu que estava com o microfone e falou. Ou seja,
absurdo, né, pessoal? A verdade é essa, mas o que acontece? Isso tem acontecido com muita frequência. As pessoas, inclusive, Facebook, Instagram, elas falam da vida delas, falam das coisas, e por que está acontecendo? Aquilo ali, o Facebook, o Instagram, tem sido referência para vários empregadores, tá? Então, já estou dando a dica para você. Vários empregadores recebem a pessoa faz uma entrevista, às vezes até de forma virtual, né? E aí ele vai lá no Facebook dela, vai lá no Instagram dela, vai, né, nas redes sociais em geral, começa a botar o nome dela no Google para saber o que está acontecendo, e aí vê que, às vezes, a pessoa que estava lá, tão boazinha, tão legal, tão gente boa, na verdade, não é tão assim nas redes sociais, entendeu? Então, o que acontece? Muita gente está sendo escolhido pelaquilo que declara nas redes sociais, né? E, ou seja, a gente tem que ter cuidado quando a gente, principalmente no mundo dos negócios, né? Quando a gente está inserido nesse mundo, quando a gente tem empresa, quando a gente tem negocia, quando a gente tem contato, né, com outros negociadores, outras empresas, até gente de outras partes do mundo. A gente tem que ter muito cuidado com quem a gente é digitalmente também, tá? Porque não adianta você falar, ter um discurso que você é assim e nas redes você está mostrando que é uma pessoa descolada, bacana, mas que é completamente diferente daquilo que você está mostrando. Então, é muito importante isso, né? Lembrando que a comunicação ela tem que ser socialmente responsável para evitar trazer problemas de ordem ética, de ordem legal, né? Ou seja, tem que gerar informações de forma responsável, tá? Pessoal, dito isso, né? Você vai dizer assim, quais os principais elementos da comunicação? Eu queria que você tivesse uma atenção especial, por quê? Porque logo depois desse e de mais outros slides, a gente vai fazer um exercício. Vou mandar hoje um exercício para casa e a ideia é que esse exercício você faça em grupo. Por quê? Porque esse exercício você vai aplicar o que está nesse slide, o que está no outro slide, mas também tudo o que você viu até aqui na disciplina, tá? Ou seja, tudo referente à comunicação empresarial, você vai aplicar nesses exercícios aqui, tá? Então, eu brinco que tem esse exercício, que tem peso 1, para preparar você para um exercício muito mais fechado, tá? Que tem peso 2. Então, você vai fazer um primeiro exercício, o ideal é que você faça em grupo, mas pode ser feito individualmente, mas o segundo exercício você deve fazer em grupo, por quê? Porque a ideia é pegar também, escolher 2 alunos para apresentar, tá? Esse exercício, ou 2 grupos para apresentar, e o próximo exercício eu queria que mais grupos apresentassem, porque tem tudo a ver com a aplicação de tudo que você viu na disciplina até agora, e em um caso real, que aconteceu de verdade, em 2007, uma empresa famosa, né? O outro caso, e esse outro caso tem peso 2, tá? E esse exercício tem peso 1. Então, é aquela história, se você somar esse exercício mais o outro peso, ele vai ter um peso maior do que a prova 1, ou seja, a menção 2 que você vai fazer. Por isso que eu comento com vocês, não deixa de fazer os exercícios não, viu, pessoal? Por quê? Porque quem deixa de fazer exercício, normalmente, tá, não consegue lograr esse na disciplina, entendeu? Porque eu tenho, como eu falei, esse exercício tem peso 1, o outro tem peso 2, você somando os 4 pesos, ele fica com mais peso do que a prova na tua disciplina, tá? Então, numa boa, não esqueça, o grupo seria de 4 a 5 pessoas, o ideal, tá? Ah, professor, mas eu queria fazer o meu de 6, pode? Até 6 é o limite, pode. Mas o ideal é que ele seja de 5, tá? Até 5 pessoas, 4, 5 pessoas. Então, no mínimo 4, ideal 5, no máximo 6, tá legal? Você já pode formar o grupo, aí só um do grupo envia. Não, todo mundo, todos os elementos do grupo vão colocar lá no Classroom, tá? Só que o trabalho vai ter o nome de todo mundo, tá? Porque eu vou ver o trabalho igual, né? Então, o grupo tem 6, tá? Os 6 cada um vai pegar o mesmo trabalho, que tem o nome dos 6, e vai postar na sua chave. Por quê? Porque a nota é individual. Quando os grupos que forem sorteados para apresentar, além do trabalho, eu vou julgar também a apresentação, tá? Então, por exemplo, se o trabalho estiver ruim, mas a apresentação estiver boa, beleza. E se o trabalho estiver muito bom e a apresentação estiver ruim, também vai contar, tá? Beleza, pessoal? Por exemplo, às vezes o trabalho está ruim, mas você explica o teu raciocínio, já aconteceu. Não, tudo bem, a gente deixa que tá ok, tá? Às vezes o trabalho está muito bom, mas na hora de apresentar, a gente percebe que determinada pessoa não fez o trabalho e a nota dela vai ser diferenciada, tá? Então, numa boa, é um trabalho... E a ideia não é só aplicar esses 2 slides, não. A gente vai falar desses 2 slides, mas a ideia é você aplicar
tudo que você viu na disciplina até aqui. Tá? Então, vamos dizer, a sala de aula invertida, ou seja, o aluno vai dar aula e a gente vai julgar. Tá legal? Vai falar sobre isso. Então, primeira coisa, elementos da mensagem. O emissor, você já viu, é quem está falando, tá? Ou seja, quem vai passar a mensagem. E a ideia é sempre, né? O emissor pensa, certo? Uma coisa, ele codifica aquela mensagem para algo, uma forma que ele ache que o receptor vai entender, e ele passa a mensagem para o receptor, que, por sua vez, decodifica aquela mensagem, tá? E aí, ao decodificar, ele vai entender alguma coisa. Se ele entendeu exatamente o que o outro quis passar, a comunicação foi eficaz. Se ele entendeu diferente, a comunicação não foi eficaz, tá? Então, o emissor é aquele que passa a mensagem, o receptor é aquele que recebe a mensagem propriamente dita, que é o que você vai falar, né, aquela ideia. A mídia é o canal que você vai usar para passar a mensagem, pode ser a voz, pode ser e-mail, né, podem ser várias coisas. Opa, tem alguém aqui tentando entrar? Ah, tá, uma pessoa está falando do grupo aí. Quem não tem grupo, já se coloca lá, tanto no chat, pode usar o chat, tá? Pode usar também o nosso grupo, tá? E a ideia, se o grupo tem 4, aceita mais um, tá? Se o grupo tem 3, aceita mais um. A ideia é chegar, como eu falei, no mínimo 4, no máximo 6, o ideal 5. Tá legal, pessoal? Então vamos lá. Mas não deixa de ficar em grupo, não, porque o outro trabalho é obrigatoriamente em grupo. Então, se você já tiver o grupo, vai ser legal, porque o grupo vai crescer junto, tá? Então, o receptor, quem vai receber a mensagem, que é o que você vai passar, a mídia. Ó, a Carolina está falando que precisa de um grupo, tá? Alguém aí capture a Carolina para o seu grupo, ou crie um grupo, né, Carolina, com o pessoal. A codificação, a decodificação. Agora, aqui, eu queria uma atençãozinha especial de você, porque é o seguinte, existe uma diferença entre resposta e feedback, tá? Que muita gente confunde, tá? Então, normalmente, muita gente erra no trabalho. O que é um feedback? Feedback é algo imediato. Por exemplo, eu estou explicando para você, eu viro para você, e aí, pessoal, entenderam? Aí todo mundo, não, estamos entendendo sim, é isso aí, professor, legal. É um feedback. Ou seja, a resposta do feedback é sim ou não, ou então dá uma nota de 1 a 5, ou dá uma nota de 1 a 10, né? 2 linkers, ou seja, é um feedback, é algo imediato e algo que você não precisa raciocinar muito, né? É a tua impressão a respeito de alguma coisa, é o feedback, tá? Pode ser um feedback positivo, pode ser um feedback negativo. É algo imediato, é um feedback. E a resposta é algo mais demorado, ou seja, o que você, de tudo isso que eu falei até agora, o que você entendeu? Aí você vai ter que bolar uma resposta, certo? Vai bolar uma resposta e aí vai me dar. Ó, professor, eu entendi isso, isso, isso. Isso é uma resposta, tá? Agora, se eu perguntar para você o que você achou, você fala, não, gostei, é um feedback. Eu não tive que elaborar muito, entendeu? Ou então, você gostou do que eu estou falando? Não, entendi. Beleza, ok, é um feedback. Uma resposta é algo que eu tenho que elaborar. Por exemplo, depois de um mês, tá? Você fez um curso comigo e eu mando um e-mail para você e pergunto, e aí, você está aplicando o que você aprendeu no curso na tua vida, né? E aí poxa, uma resposta sim ou não, né? E embaixo eu coloco assim, em que você aplicou, tá? Qual foi a parte da disciplina que você conseguiu aplicar no seu dia a dia? Aí você vai ter que explicar. Mas o que acontece? Como tem um tempo, né, decorrido, é uma resposta, ou seja, mesmo que eu pedisse sim ou não para ele, né? E aí, você está aplicando isso no seu dia a dia? Você vai ter que pensar, vai ter que raciocinar. Não é uma impressão imediata a respeito de alguma coisa, entendeu? Então, é uma resposta, tá? Um feedback é uma impressão imediata a respeito de um problema que aconteceu ou de uma coisa legal que aconteceu, no máximo, ontem ou anteontem, tá? Ou seja, depois passou 3, 4 dias, deixa de ser o feedback, entendeu? Então, o feedback tem que ser o mais imediato possível. A resposta, não. Ela é algo demorado. Então, por exemplo, muita gente fala assim, eu preenchi uma avaliação de reação. Normalmente é um feedback, uma avaliação de reação. Ou depois, eu preenchi uma avaliação de aplicação, ou seja, daquele conhecimento.
isso normalmente é uma resposta, tá? Ou seja, toda vez que você tem que elaborar alguma coisa, e quando imediatamente você tem que elaborar muita coisa, normalmente é uma resposta, tá? Ou imediatamente eu tenho que responder sim ou não, ou então uma nota, é um feedback, tá? Eu tenho que responder depois de muito tempo, sim ou não, você tem que pensar, né? Então, ele é uma resposta, tá? Depois de muito tempo, ele deixa de ser feedback, por quê? Porque ele perdeu o vínculo com o fato, com o que aconteceu. Isso é muito importante, já caiu em concurso a rodo, tá? Vai cair na nossa prova, já estou te adiantando. Então, o que é resposta e o que é feedback? Você tem que saber a diferença de um para o outro. Isso vai cair também no trabalho. E o ruído? O ruído é tudo que atrapalha a informação. Não é só barulho, tá, pessoal? É importante dizer. Por exemplo, às vezes, a pessoa que está falando a mensagem para você não está qualificada para falar, tá? Ela está falando de algo que ela não conhece, que ela não trabalha com. Então, o que acontece? Por acontecer isso, o que você pode dizer? É um ruído. Está atrapalhando a mensagem chegar. Algumas pessoas podem interpretar mal, porque a pessoa que está falando isso para você não é a pessoa que deveria falar. Então, é um ruído, tá? Por exemplo. Não é só barulho. Eu estou frisando isso porque no semestre passado eu falei, e na hora do trabalho a pessoa, na sala estava muito barulho. É o ruído? Mas existem outros tipos de ruído, tá? Por exemplo, você está numa sala, no meio de uma reunião, entra uma pessoa com uma bandeja de cafezinho, tá? Você sabe que a reunião vai parar. Normalmente acontece isso. Ô, fulano, me vê aí, com açúcar, sem açúcar, põe adoçante, 2 gotinhas, acabou a reunião, entendeu? Acontece muito isso, muito. Então, o que aconteceu? O café, mesmo a pessoa que entrou não tendo falado nada, veio uma copeira e não falou nada, foi um ruído. Não caiu xícara no chão, mas foi um ruído. Por quê? Porque a comunicação foi interrompida, entendeu? Então, o ruído é tudo que atrapalha a comunicação, de alguma forma. Por isso que ela está no grupo de interferência, tá vendo? Então, qualquer tipo de interferência eu considero como ruído, tá? Funções, né, da comunicação é a codificação, como eu vou comunicar, tá? Vou comunicar em português? Vou usar linguagem rebuscada ou vou usar linguagem simples, né? Eu vou falar com alta administração, vou falar com um técnico, vou usar jargões, né, da minha empresa, vou usar jargões contábeis, jargões administrativos, que eu estou falando com um técnico, ou vou usar linguagem coloquial, porque eu estou falando com operário, estou falando com um terceirizado, né? Que eu não sei o conhecimento que ele tem, né? Qual a linguagem que eu vou usar? Como eu vou me expressar para aquelas pessoas? Como eu vou codificar, tá? Por exemplo, né? Eu dou um exemplo que eu gosto muito. Viajei para Israel, não sei falar hebraico. Algumas palavras eu até acabei aprendendo, né? Mas não sei. O que acontece? Eu ia me comunicar como? Se eu falasse em português, o cara lá, Israel, não ia entender. Então, eu acabei escolhendo uma linguagem que eu achei que ele conhecesse. Eu perguntei para ele, Atame da Blair English, significa em hebraico. Você fala inglês? O cara, e o cara, can, que significa sim em hebraico. E a gente começou a conversar em inglês, tá? Então a gente começou a conversar em inglês. Pronto, né? Não é a minha linguagem mãe, né? Ou seja, não é a minha língua nativa, não é a língua nativa dele, mas eu estabeleci uma codificação que ele conseguiu entender, tá? É um exemplo que eu gosto muito de citar. Uma coisa interessante também, não sei se você sabe, na ONU, as pessoas... professor, por que na ONU o pessoal não sabe inglês? Não, todo mundo fala na sua língua, né? Por que o pessoal... Todo mundo que está ali fala inglês. Às vezes, uns melhores até que outros. Mas a ONU estabelece nos seus pressupostos que a pessoa fale na sua língua nativa e seja traduzida. Por quê? Porque se você for traduzido errado, mas você falou certo, o problema é do tradutor. Mas se você falou errado em outra língua, o que vai acontecer? O problema é seu. Então, você pode reparar, não sei se você já viu o evento da ONU, o cara lá da Zâmbia, ele fala na língua dele, no dialeto dele. O cara na Itália fala italiano, o cara na Alemanha fala em alemão, o brasileiro fala em português. Aí você fala assim, poxa, tá vendo? Ninguém sabe falar inglês desse troço. Sai todo mundo falando inglês, conversando, vai todo mundo almoçar. Né? Eu conheço gente até que trabalha lá, né? Conheci o doutor Júlio, que trabalhou muitos anos na ONU. E aí o que acontece? E ele falava, eu falo inglês fluentemente, mas lá o pessoal não pode falar. Por quê? Porque se ele errar
falando inglês, e é muito comum, né, quando você fala uma língua que você não é nativo, usar uma expressão que às vezes tem um sentido dúbio, né? E aí tem gente que vai entender de um jeito, tem gente que vai entender de outro. Se você falar a tua língua nativa, isso não acontece, é muito difícil acontecer. Então, eles pedem, até exigem que as pessoas falem na língua nativa, evitem falar inglês, né? E a gente teve um presidente que foi na ONU para se mostrar, resolveu falar inglês para todo mundo, né? E aí depois foi super criticado, porque uma das coisas que ele falou, uma das frases, tinha um sentido dúbio, e as pessoas acharam outra coisa, né? Isso aí já faz muitos anos, mas depois você procura que você vai achar na internet isso aí. Tá? Então, acontece isso. Então, a ideia é você codificar corretamente, né? Para que o outro possa decodificar corretamente. E a ideia é dizer como é que você codificou, entendeu? E o outro como é que decodificou. Então, por exemplo, você falou inglês em linguagem coloquial, por exemplo, e a outra pessoa entendeu a linguagem coloquial, entendeu o que você falou, sem ruído, ou seja, entendeu sem acreditar que era outra coisa, sem segundas interpretações em inglês, tá? Ou seja, você falou diretamente, de uma forma objetiva, direta, simples, em inglês, e a pessoa entendeu o que você falou de forma simples, objetiva e direta em inglês. É mais ou menos a codificação e a decodificação, para ser perfeita, uma tem que ser o espelho da outra, ok? Só para você não errar também no seu trabalho, tá certo? Então, os 9 elementos da comunicação, tá? Você precisa saber, isso aí é fundamental para quê? Para você fazer uma outra coisa que se chama planejamento e comunicação, que a gente já vai ver. Só para colocar isso dentro de um gráfico para você entender, né? O emissor ele vai codificar o quê? A mensagem, que vai por meio de um canal, a mídia aqui, um canal, tá? Vai ser decodificado pelo receptor, que vai ter um entendimento da mensagem, tá? Teve um entendimento, você pode perguntar, o emissor pergunta para ele, o que você entendeu da mensagem? É uma resposta, ele vai dizer, eu entendi isso, 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 isso. Ele teve que bolar, né? Ele teve que resumir o que ele ouviu do emissor para mostrar para o emissor que ele tinha entendido, tá? E aí o emissor pode perguntar, e aí, mas você entendeu? Né? Pelo que você está falando, você entendeu. Tudo certo, então? Tranquilo? É o feedback. Tranquilo, vamos fazer assim, tá? É um feedback. Que pode ser a concordância ou a discordância em relação àquele assunto. Então, você concordou com isso que eu falei? Ok, sim, concordei. Imediatamente depois de eu ter falado. É um feedback, tá? Eu estou falando sobre a mensagem, né? Perguntando, você concorda ou não concorda? O que eu falei está claro para você? Sim, é um feedback. Agora, se eu perguntar para ele o que você entendeu do que eu falei, é uma resposta. Ele vai ter que elaborar um texto e me responder, tá? A resposta, eu elaboro um texto e respondo. Quando ela é imediata. Quando ela é muito posterior ao evento, ela está descolada do evento, sempre é a resposta. Eu nunca peço um feedback 2 meses depois de um evento. Teve um curso, 2 meses depois, o que eu estou pedindo para ele é uma resposta, mesmo que seja, avalie de 1 a 10 o que você achou do curso. Avalie de 1 a 10 se você está conseguindo aplicar esse conhecimento no seu dia a dia. É uma resposta por quê? Porque ele vai ter que pensar. Aquilo está fora já, descolou, né? Não está mais próximo ao evento. Está longe, tá? Então, é uma resposta que eu estou pedindo para ele. Eu quero que ele pense a respeito do que é algo que ele fez há muito tempo atrás, tá? Ou algum tempo atrás. E, de repente, associar aquilo ao dia a dia dele, né? Então, não é um feedback, não é algo só... O feedback é pontual sobre determinada coisa, é um feedback, tá? Uma resposta não, às vezes é uma aplicação daquilo que você aprendeu, daquilo que você viu. Muita gente confunde, tá, pessoal? E com certeza a gente vai ver trabalho com isso confuso. Então, já estou te adiantando para evitar isso no teu trabalho, você que está prestando atenção, tá? E a outra coisa, que é a letra B, é o planejamento da comunicação eficaz, tá? Então, o que é isso, planejamento da comunicação eficaz? É você simplesmente, antes de você falar, você planejar o que você vai falar. Então, não é só o planejamento de um evento, pode ser o planejamento de um evento, mas o principal é você planejar o que vai ser falado nesse evento. Assim como você planeja como você vai falar, você vai planejar o que você vai falar, tá? Então, vamos lá. Primeiro, você identifica o público-alvo. Professor, eu já identifiquei o público-alvo aqui, que é o meu receptor. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Você vai falar para a tua turma. Então, você é o representante da turma, tá? Você vai lá na frente para falar para a tua turma, tá? Então, quem é o receptor? Os alunos da sua turma. Agora aqui, quem é teu público-alvo, tá?
os alunos do CEUB, do 8º período de administração, tá? Que tem uma faixa etária de 19 a 25 anos em média, certo? Tá? Então, aqui eu estou identificando, eu estou indo além. Lá eu estou dizendo que é um emissor. Quem é emissor? Os colegas da minha turma, né? Estudantes, colegas da minha turma. Aqui eu estou caracterizando, porque eu preciso dessa caracterização para desenvolver o conteúdo da minha mensagem, né? Como eu falei, eu tenho que ajustar a minha linguagem ao meu público, né? Eu não posso falar, de repente estou falando com o estudante, eu não posso entrar em jargões muito técnicos, né? De repente, para vocês, eu posso, porque vocês estão no final do período, já viram tudo, né? Então, eu posso falar de alguns termos, mas eu tenho que dizer quem é meu público. Então, aqui eu vou caracterizar melhor o meu público, né? Eu vou dizer a faixa etária, eu vou dizer os cursos envolvidos, né? Para ter uma ideia do conhecimento que eles têm. Eu vou caracterizar melhor o meu público-alvo aqui. O objetivo a ser alcançado. Por exemplo, eu vou dar uma palestra sobre determinado assunto, mas o que eu quero é vender um curso. Então, por exemplo, aconteceu na semana acadêmica sem cessa do último semestre anterior, uma aluna, tá, que foi minha aluna, por sinal, até a Maria Eugênia conhece, tá, uma aluna assim, muito legal, gosto muito dela. Ela resolveu falar sobre o Canva, né, sobre gráficos no Canva, apresentações no Canva, uma coisa. Então, ela foi falar sobre isso, deu um curso, falou de graça, deu uma palestra sobre isso. E aí, no final da palestra, ela falou, pessoal, eu bolei um curso sobre isso, se você quiser se aprofundar, tá? Você pode me ligar, mandar um e-mail, meu e-mail é tal, meu contato é esse, e aí eu estou, né, e você querendo fazer esse curso, você se inscreve por aqui. Então, qual era o objetivo dela? Passar os conhecimentos, mas principalmente qual era? Vender o curso, tá? Entendeu como é que é? Ou seja, por trás da palestra tinha a venda do curso. É bom clarificar isso, por quê? Porque não é só o caso. Várias coisas que você, às vezes, vai, por exemplo, eu fui viajar para os Estados Unidos, deve ter acontecido com você, e lá no hotel me ofereceram, você não quer ir para um evento, não? Porque depois desse evento, você vai ganhar ingresso para você, vai ganhar 2 ingressos para você ir na Disney, nos parques da Disney, ou então uma viagem de limousine, ou até um cruzeiro de 2 dias para o Caribe. Você não quer, não? Aí você arregala o olho. Claro que eu quero, né? Aí eu fui de manhã para lá, 9 horas da manhã, entrei num lugar que eu usava um marketing de rede, fui massacrado lá dentro, fiquei 4 horas ouvindo lá o pessoal falar, de 9 horas até 1 hora da tarde, depois eles davam um lanche, claro, né? Bebida, lanche, o que você quisesse, e você ouvir para quê? Para você não aguentar mais, fazia um pacote que você teria direito a 7 dias por ano para ir para alguns hotéis classe A, top mesmo, mas eu falei, cara, eu não sei se eu vou, né? Tem ano que eu tenho chance de viajar, tem ano que não, depende do trabalho, né? E aí eu fiquei explicando, e o cara em português, falando comigo em português, ele perguntava, tinha um cara que assim na porta, chegava para qual a sua origem, né? De onde você vem? Eu falava assim, do Brasil. O cara me encaminhava para um cara que falava português fluentemente, igual a mim lá, né? Apesar de eu falar inglês, a ideia é o quê? Vou dar conforto para o cara, botar ele falando com alguém do país dele, porque aí ele vai falar naturalmente, ele fica mais relaxado e acaba comprando o pacote. Então, tudo, né? Qual o objetivo dele com aquilo? Me dar o ingresso? Não. O objetivo dele era que eu comprasse aquele pacote, que eu pagaria um valor mensal em dólares, né? E aí não teria direito a 7 dias por ano em um hotel 4 estrelas, 5 estrelas, né? Lá em Orlando, tá? Então, o objetivo dele era esse. No final, eu fiquei, né? Eu tenho força de vontade, mas eu perdi metade do meu dia. Depois eu pensei, será que valeu a pena, né? É aquela história do custo-benefício, porque eu já falei para você que tempo é um recurso que você não tem como pegar de volta. Perdeu, já era, tá? A verdade é essa. Então, a ideia é qual o objetivo a ser alcançado. Lembrando que, normalmente, você tem um objetivo principal. Qual o principal dessa tua comunicação? É vender, fazer com que, por exemplo, você vai estar numa certa situação, né? E um problema que aconteceu na tua empresa. E aí você vai se comunicar com os clientes. Qual o objetivo daquela comunicação? Evitar perder cliente, né? Que aquilo ali, às vezes, foi um escândalo, um problema, alguma coisa aconteceu. E você tem que esclarecê-lo, por quê? Porque ele vai ouvir de outras fontes, né? Outras coisas. Então, você tem que dizer o que realmente aconteceu, lembrando que não se usa processo de comunicação com mentira. Não é uma comunicação eficaz. Mas tem gente que usa, professor.
mas você tem que zelar pela sua reputação, você tem que ser ético, né? Em tudo que você faz, para quê? Porque o profissional que tem uma reputação, ele cresce no mercado, ele tem a reputação reconhecida. Aquele que não é ético, é mentiroso, ele acaba sendo visto como tal e aí acaba não sendo muito bem quisto, né? Eu não sei se eu comentei com vocês, mas a gente vai falar de comunicação, vou falar muito dele. Quando eu trabalhei em comunicação, eu tinha um colega que o apelido carinhoso que o pessoal chamava ele era Dick Vigarista. Não sei se você já viu Corrida Maluca, né, que é um desenho que tinha antigamente, que era um cara que só passava a perna nos outros, né? Ele queria prejudicar os outros para ele se dar bem. E o cara era exatamente assim, ele mentia, tudo que ele podia fazer para ele conseguir fechar um negócio, ele fazia, fechava o negócio e depois, quando o cara descobria, ele normalmente encerrava o negócio. Então o cara... E aí o número dele chamava atenção, mas depois, no frigir dos ovos, ele perdia vários negócios. E o pior, sujava o nome da empresa. E o que aconteceu? Quando descobriram isso, tiraram ele da parte de comunicação e até abriram um processo contra ele, não sei nem se foi demitido, mas ele estava sujando o nome da empresa, né? Por isso ele foi penalizado. Mas existem pessoas assim, só que ele fazia isso descaradamente, falava, faço mesmo, e daí? E aí foi tão descarado que um dia ele fez descaradamente com a pessoa errada, e aí ele houve um problema por causa disso. Baseado nesse objetivo e no público-alvo, eu vou definir o meu conteúdo. É fundamental definir esse conteúdo, tá? Depois eu vou escolher o canal, ou os canais que eu vou usar. Por exemplo, eu vou fazer um curso, tá? Então, eu posso ter uma palestra inicial, que o meu objetivo é que as pessoas se matriculem no curso, ou posso ter também um flyer que eu vou distribuir na porta, posso ter um e-mail marketing que eu vou mandar, tá? Chamando para a palestra, ou chamando para o curso, tá? Então, eu posso ter várias coisas. Conseguiu um... Acá, beleza. Eu posso ter várias coisas, tá? Vários tipos de mídia, mas ter assim, um evento ou dois eventos, ou um objetivo principal. Eu estou usando vários tipos de mídia. E, é claro, se eu estou usando vários tipos de mídia, eu vou ter que ter várias definições de conteúdo, uma para cada tipo de mídia. Então, às vezes, eu defino um conteúdo básico, principal. Isso é importante, viu? Você vai fazer o exercício. E aí eu defino 3 tipos de mídia. O que vai acontecer? Eu tenho que ter o conteúdo separado de 3 formas diferentes, tá? Como é que vai ser a mensagem? Pode ser só em tópico, né? Como é que vai ser a palestra? Como é que vai ser o e-mail marketing? Como é que vai ser o flyer? O que eu vou botar em cada um deles? Pode ser só tópico, mas a ideia é que eu tenha a definição do conteúdo. Na realidade, a ideia é você parte dos tópicos, depois você abre os textos e chega no conteúdo como ele vai ser. Finalmente, eu vou ter a definição dos recursos financeiros, ou seja, tudo que eu vou usar para aquela palestra. Então, por exemplo, vou dar uma palestra no auditório. Eu vou usar um microfone, tá aqui o meu microfone, vou usar um microfone. Vou usar uma mesa de som, tá? Vou usar uma mesinha de som, tem uma mesinha de som aqui, não sei se eu vou conseguir levantar para você ver. Vou usar uma mesinha de som, não vou conseguir, estar presa. Vou usar uma mesinha de som, vou usar um micro para passar slides, se eu for usar slide. Vou usar um anteparo, vou usar um projetor multimídia. Então, quer dizer, vou listar tudo que eu vou precisar. Vou precisar de uma pessoa, de um operador para virar o slide para mim, né? Ou então, não, eu vou usar um laser pointer, virador de slide, né? Tá? Vou usar um passador de slide, tá? Então, quer dizer, eu vou definir tudo que eu vou precisar, primeiro, né, em termos de equipamento, o local, tá? Vou precisar alugar um local por 4 horas, 5 horas. Vou precisar de cafezinho, vai ter coffee break, tá? Para X pessoas, que é a capacidade do auditório, ou até um pouco mais, né, para os palestrantes, etc. Vou ter 2 coffee breaks, vou definir 2 coffee breaks. Eu vou listar tudo que eu vou precisar. É um planejamento de uma comunicação, de um processo de comunicação. Aí eu vou precisar da gráfica para fazer os flyers, né? Eu vou precisar dos flyers, impressão dos flyers. Vou precisar do e-mail marketing, de repente, de um software, né, do Anonemail, ou de um outro software para poder mandar os e-mails, tá? Então, quer dizer, tudo que eu vou precisar, eu vou listar o que eu vou precisar e, claro, se eu for pagar ou alugar, qual o valor médio disso? Professor, como é que eu vou fazer isso no exercício? Você vai olhar na internet e vai jogar o valor aproximado, né? Ou então, se você for fazer num determinado lugar que seja a própria empresa, ver se a empresa cede para você ou não, mas você vai ter que dar a lista do que você vai precisar, tá? Então, você vai pensar em tudo que você vai precisar e vai listar ali, tá? E depois, baseado nos objetivos que você vai alcançar, como é que você vai mensurar os resultados? Então, por exemplo, se eu quero inscrições num curso, como é que eu vou mensurar os resultados? Quantidade de inscrições no curso X, né? Se eu quero
palestra, né, transferência de conhecimento, eu vou ter que ter uma avaliação ou uma forma de avaliar se as pessoas entenderam aquilo e se vão conseguir aplicar aqueles conhecimentos, né? Se for só uma palestra, né, com um intuito só informativo, se a pessoa entendeu a mensagem, né, a pessoa vai ter lá para dizer o nível de entendimento que ela teve da mensagem, quanto ela acha que entendeu, tá? E se aquilo vai ser aplicável dia a dia dela ou não, se ela tem condição de aplicar. Então, o que acontece? Segundo o objetivo que eu defini, eu vou ter que dizer como é que eu vou mensurar. E uma coisa que muita gente erra no exercício, tá, pessoal? O gerenciamento da comunicação, ou seja, quem vai ser responsável por identificar o público-alvo, quem vai ser responsável por definir o objetivo, quais pessoas vão definir os conteúdos, quem vai escolher as mídias, quem vai definir os recursos financeiros, quem vai mensurar os resultados e, claro, quem vai gerenciar todo mundo e aí data para cada um entregar. Então, por exemplo, aqui é tipo um cronograma, tá? Eu tenho as fases do processo, né? Eu tenho identificação do público-alvo, definição do objetivo, definição do conteúdo, escolha de mídia, definição de recurso financeiro, mensuração de resultado, tá? E aí, de repente, uma visualização final para verificar se está tudo de acordo, tá? Ou seja, um checklist, uma reunião de pontos de controle, tá? E, finalmente, o evento. Aqui está o evento, data final, data limite, né? Ou, né, vamos dizer, data que eu vou apresentar efetivamente, mas é claro, a data que eu vou verificar tudo, essa reunião de ponto de controle, ela tem que ser antes, né? 2 dias antes, ou um dia antes, por quê? Porque se alguém falhar, eu tenho tempo de correr atrás ou mandar outra pessoa fazer a parte dela, né? E aqui o que eu vou ter? Eu vou ter o nome da pessoa responsável e uma data. Professor, estou fazendo sozinho, só eu vou ser responsável. Então, você vai ter que ter uma data para fazer cada evento, ou um horário para fazer cada evento. Por quê? Porque você não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Então, você vai ter que ter tipo um cronogramazinho, dizendo quem faz o quê e quando faz, né? Então, aqui né, é o 5W2H. Quem faz o quê, quando, né, como e quanto. Aqui você vai botar... Mas o principal é botar o quê, quem e quando, tá? Então, aqui, o gerenciamento da informação é o que vai fazer, né, o que... podia botar em inglês, que é mais fácil. O que, quem, que é o principal, né? Quem vai gerenciar, o que vai gerenciar. Eu estou usando o mouse, tá, pessoal? Por isso que a letra está tão feia assim. E quando, né? Ou seja, quando vai fazer, lembrando que você vai ter que determinar, estipular uma data para o evento, tá? E a ideia é que você faça o ponto de controle antes do evento, 2 dias, 3 dias antes, para verificar se está tudo ok, tá? Esse é o planejamento da comunicação. Eu explico cada item, tá? Então, por exemplo, identificação do público-alvo, tá? Importante identificação para definir a linguagem, a abordagem que vai ser adotada, né? Ou seja, o que está mais de acordo com o público-alvo. Aqui eu não preciso, eu tenho que ser mais detalhado. Para quê? Para esse detalhe me direcionar para o que eu vou fazer, tá? Depois, o objetivo a ser alcançado, né? Responder essas perguntas. O que eu desejo comunicar? Qual será a informação? A informação sobre a mudança de algum processo? Será um comunicado para o público externo? A ideia é estimular um processo de venda. Ou seja, eu tenho que pensar, raciocinar em cima, ver o que é o meu objetivo mesmo, final, e aí trazer... Eu preciso disso para quê? Para formular a comunicação, tá? Como é que eu vou formular e avaliar se eu conseguir passar isso, se eu conseguir atingir esse objetivo com a minha comunicação ou não. Se eu não conseguir, eu vou ter que agendar outro evento, vou ter que agendar uma outra forma de passar isso, tá? Definição do conteúdo, né? Seria o que eu vou falar propriamente dito, né? Que informação que eu preciso repassar, pode ser os tópicos, né? Como vou repassar a informação? Vai ter um apelo publicitário? Eu vou usar outra mídia? Já vou pensando na mídia. Se eu for usar, eu vou ter que mostrar como eu vou falar numa mídia e como eu vou falar na outra mídia, tá? Quando é que vai ser veiculada? Por quanto tempo? Qual a validade da informação? Essa informação tem prazo de vigência? Quem vai ser beneficiado? Quem vai participar da elaboração da informação? Por que é importante repassar essa informação? Vai envolver recursos? Envolve que a pessoa pague alguma coisa, ou eu vou precisar pagar alguma coisa para ela vir. Às vezes, focus group, você sabe, ela recebe R$100 e um lanchinho, né, por exemplo. Tá? Escolha da mídia, né, a mídia correta. Eu vou usar um ofício, um memorando, um telefone, um e-mail. Né? Ofício e memorando só posso usar se for para a mesma empresa, dentro da própria empresa, ou então para o órgão, né? Um órgão público, um órgão, né, de administração pública, né, direto ou indireto. Telefone, se for uma coisa mais informal,
né? Ou então, se tiver pouco tempo, um e-mail, né? Uma carta, quase ninguém usa mais carta, né? Pessoal, eu brinco, carta é só para mandar cartão de Natal, né? Que o pessoal para botar na árvore, vamos dizer assim. E quando é? Ou então, né? Foto postal ninguém manda mais, né? O pessoal tira foto e manda, né? O pessoal está na hora do presente, dá presente aí, bem lembrado pela Natália, muito bem, Natália, obrigado. Anúncio em jornal, revista, pouca gente usa também. Televisão, é muito cara a mídia, né? Mas se a empresa for grande, o objetivo dela for alcançar todos os clientes dela, ou todas as pessoas que ela... A sociedade, a televisão é um meio. A rádio, né? Às vezes, por exemplo, quando a pessoa está indo para o trabalho, ela está ouvindo rádio, está ouvindo noticiário, CBN, né? E aí você, de repente, a tua propaganda da tua empresa, você coloca na rádio naquele horário, que é o horário nobre da CBN, que é o horário de manhã, quando ela vai para o trabalho, e antes da hora do Brasil, quando a maioria volta, né? Palestras, apresentação no auditório, sala de aula, ou seja, e outras mídias que você lembrar, por exemplo, né? Google Meet é uma mídia, né? Também Google Meet, YouTube, são mídias, né? Vimeo também são mídias, tá? Definição de recurso, né? O que eu vou gastar com isso, tá? Então, aqui, por exemplo, se o recurso é um recurso disponível, né? Eu preciso listar para a empresa me ceder aquilo emprestado, né? Para aquele evento. Se o recurso vai partir de um percentual de venda, ou seja, 10% da minha venda eu estou separando para fazer determinada coisa. Se o recurso, né? Como a concorrência gastou 10 milhões com propaganda, eu vou gastar 10 milhões também. Às vezes vem, vamos dizer, eu sou incentivado pela concorrência. E às vezes é um objetivo. Aquilo ali eu preciso abarcar, eu preciso fazer, porque eu posso ter um problema muito mais sério. Então, eu preciso fazer, por exemplo, um recall de uma grande empresa de tênis, como houve um tempo atrás. Eu preciso faço um recall, uma comunicação a nível mundial do recall do tênis. Por quê? Porque se eu tiver processo, aquilo pode me custar muito caro, além de perda de cliente, então eu vou fazer isso. Então, independente de quanto gasto, eu vou gastar, mas eu preciso fazer, eu tenho que atingir o meu objetivo, tá? Acontece isso. Por isso é interessante você listar, inclusive, o que você precisa, é fundamental, e quanto custa cada item, né? E, claro, se você vai alugar, se a empresa vai te ceder, se você vai comprar, e por que você vai fazer tal coisa, tá? Pensa, planejamento. Às vezes, o planejamento você tem que levar para cima. Sempre quando envolve recurso, você tem que levar para cima para alguém aprovar, tá? Então, o planejamento, ele inclui o recurso também. A classe pode dizer zero, por exemplo. A pessoa vai falar um palanque, o palanque foi outro órgão que montou, como aconteceu esse caso do diretor que eu falei para você. E aí, o que aconteceu? Ele não gastou nada, mas teve um prejuízo porque não fez esse planejamento, tá? A verdade é essa. Como é que eu vou mensurar o resultado? De acordo com o objetivo que eu tenho que saber se eu alcancei aquele objetivo, aquele resultado. Então, vou mensurar esses resultados, tá? Eu só vou, pessoal, o último slide, depois eu vou apresentar o exercício e acabou a aula, tá? Eu devo conseguir fazer isso em 2 minutos, mas eu peço que você não saia da sala, senão você não vai saber como é o exercício. É bem simples, tá? Então, eu queria só falar, eu vou colocar o exercício, normalmente eu vou dar prazo para você responder até sexta-feira, para se você tiver uma dúvida, na segunda-feira você traz. Então, tenta fazer, tá? Ou pelo menos conversa com o grupo como é que vocês vão fazer, porque aí qualquer dúvida você vai tirar. Pode ser sexta, sem problema nenhum, viu, Flávio? Porque aí você vai tirar até segunda-feira, tá? Se você não tirar, resolver fazer durante a semana, provavelmente o trabalho vai ter um erro, isso vai ser considerado. Lembrando que o trabalho tem peso 1, tá? Então, gerenciamento, gerencia todas as fases do processo, se necessário, altera em tempo hábil as ações planejadas, tá? Então, tem que ter um tempo, tem que ter um ponto de controle para você poder alterar. E qual é o trabalho em si, pessoal? O trabalho é esse, tá? Imagine a seguinte situação. A sua turma da disciplina Negociação e Tomada de Decisão irá participar do simpósio, tá? Antiga Semana Acadêmica. O seu grupo escolheu um dos temas abordados pela disciplina. Não é só comunicação, negociação e tomar decisão, não. São os subtemas, sabe? Que a gente viu no início. Depois eu vou mostrar para quem quiser ficar. Eu vou falar do exercício, depois eu vou mostrar quais seriam esses temas. Está naquele primeiro slide que a gente fala dos temas e dos subtemas da disciplina e está também no nosso plano de ensino. Você vai escolher um daqueles temas para ser o tema da sua palestra, se for o caso, tá? Ou então você pode criar um curso sobre isso, uma palestra para chamar as pessoas para o curso. Você pode fazer o que você quiser. Esse é um caso aberto. E a ideia é você aplicar tudo que você aprendeu na disciplina até aqui. Essa é a ideia.
Então, a primeira parte, você responde os 9 elementos da comunicação. Vou até resumir, tá, pessoal, para não pegar você mais tempo. E na segunda parte é o planejamento da comunicação, certo? Então, o A é aquele slide, né, marronzinho, deixa eu voltar lá, rapidinho, rapidinho. Letra A, você vai responder isso, não é copiar o slide, é segundo a história que você montou, você responder quem é o emissor, quem é o receptor, quem é a mensagem, quem é a mídia, quem é a codificação, qual é a decodificação, qual é a resposta, se tiver, qual é o feedback, tem que ter uma resposta ou um feedback, ou os dois seria o ideal, e quais os tipos de ruído de comunicação que você vai ter, tá? E no planejamento, professor? No planejamento eu vou responder cada uma das fases, quem é meu público-alvo, bem caracterizado, qual o objetivo que eu quero alcançar, quais os conteúdos, dependendo das mídias que eu for usar, dos tipos de público que eu vou alcançar, quais os recursos, vou ter que definir cada recurso que eu vou precisar, como é que eu verifico se eu atingir aquele objetivo ou não, e o gerenciamento da comunicação, que é o cronogramazinho, quem, o que e quando, tá? Eu preciso definir isso tudo. E é claro, se eu tenho ruído, e você vai ter ruído, você vai ter que dizer também, quando você falar do conteúdo, né, você vai ter que dizer como é que você vai reduzir esses ruídos, e que tipo de meio que você vai usar para reduzir esses ruídos. Tranquilo, pessoal? Eu queria que você tentasse fazer até segunda-feira. Qualquer dúvida, você trouxesse para mim segunda, tá? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Bom almoço para você. Eu fico até o último aluno sair. Se você teve dúvida, puder ficar comigo mais um pouco, pode tirar dúvida comigo. Se você não tem dúvida, bom almoço para você. Grande abraço. Até segunda-feira. Bom final de semana, tá? Hoje foi uma aula, né? A gente terminou até... Estamos terminando, só tem mais uma aula de comunicação e a gente termina a comunicação e na última aula vai vir um outro trabalho de comunicação, vai vir um trabalho bem mais profundo sobre a mesma coisa. Só que esse outro trabalho é fechado. Aqui está aberto, você vai poder botar um monte de coisa que você quiser. Bom final de semana, Maria Luísa. Bom final de semana também, Karina, obrigado. Tá? Isso é um caso aberto. O outro não, é bem fechado. Tá? Mas segunda-feira a gente tira as dúvidas que você tiver. Grande abraço para todos. Até o último aluno sair, eu fico aqui. Qualquer dúvida que você tiver, pode tirar comigo. Tá? Grande abraço. Né? Até segunda-feira. Bom final de semana. Bom almoço. E obrigado por ter ficado comigo até aqui. Tá legal?